Sabe quando você planeja fazer alguma coisa, mas no fim não faz nem perto disso e diz pra si mesmo ou pra alguém: "Ah, mas pelo menos eu fiz isso", ou "Ah, mas pelo menos eu fiz aquilo". Pois é, você sabe distinguir se isso é a sua consciência tranquila por ter feito o seu melhor realmente e apenas não deu ainda, ou é uma justificativa por ter procrastinado e se autossabotado? Ei, gente, tudo bem? Eu estou a Clarice e esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar sobre o famoso "Ah, mas pelo menos eu" e o quanto ele é usado como representante da consciência tranquila, por ter realmente feito o seu melhor, né, naquele momento, ou como autossabotagem, por não fazer o que realmente precisa ou quer. É claro que às vezes a meta estipulada pode estar realmente fora da realidade, né? E por isso a gente não vai dar conta do planejado realmente. Ou pode até ser concretizável, mas a vida acontece, né? E a rota fica mais desafiadora do que a gente imaginou inicialmente, de forma que a gente demora mais no caminho do que esperava. Então, nesse caso, o "ah, pelo menos eu" vem como realmente uma aceitação de que você fez o melhor que pôde naquele momento, como respeito a si mesmo por reconhecer que fez o melhor que pôde e que tá tudo bem não ter sido como esperava. Porém, há casos em que o "ah, pelo menos eu fiz isso", "ah, pelo menos eu fiz aquilo", vem como um disfarce para a preguiça, para o comodismo, uma forma de justificar o não ter dado o seu melhor, o não ter se dedicado àquilo, né. E é importante então saber se auto-observar e diferenciar essas situações para que você não caia na autossabotagem de sempre fazer menos do que pode e justificar com: "Ah, mas pelo menos eu", e também para não se diminuir, né, achando que você não é suficiente por, apesar de ter feito o seu melhor, não ter sido como esperava. Então, quando o "ah, mas pelo menos eu" vier na sua fala ou no seu pensamento realmente, né, olha para o trajeto que você percorreu naquela situação, naquele caso, e se questiona: "Eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito mais alguma coisa? Eu sabia que eu poderia ter feito mais alguma coisa e eu não fiz, foi uma escolha minha, né, não fazer?" Mesmo que uma escolha inconsciente? Se não, então honre o que você fez, orgulhe-se de ter dado o seu melhor naquilo e simbora continuar, porque nem sempre as coisas saem mesmo como a gente espera e tá tudo certo. A gente tem que comemorar também os pequenos passos, os pequenos avanços, tem que reconhecer, né, as nossas pequenas conquistas, aquelas conquistas do dia a dia que passa tão despercebido, né, muitas vezes. Porém, sem se acomodar naquilo, né, sabendo que aos pouquinhos você pode ir melhorando, mas comemorando aquela situação. Porém, se você perceber que sim, que você podia ter feito mais ou melhor de verdade mesmo dentro daquela situação, então é hora de você começar a se analisar mais para entender o que está te impedindo de fazer o seu melhor. Sem culpa, sem se sentir culpado pelo que não fez, sem julgamento para você mesmo, né? Mas assumindo a responsabilidade de trabalhar em si, de buscar as raízes do que te faz não dar o seu melhor, né? De ir nas suas crenças realmente, de procurar o que está por trás disso. O que te faz se auto-sabotar naquela situação e trabalhar para ressignificar isso tudo, para que numa próxima vez você não caia de novo nesse padrão, né, de se auto-sabotar, de não fazer o que você precisa, o que você quer, que você sabe que você dá conta, por medo. Porque se você continua usando, "ah, mas pelo menos", como justificativa para não crescer, para não se desenvolver, para não fazer realmente o seu melhor, né, você fica nesse comodismo. E um ciclo de autossabotagem se instala ali, e você não vai sair do lugar. Então, pelo menos nesse caso, vem como uma desculpa para você não ir além. É como se a gente tivesse medo realmente de ver o quanto a gente pode fazer mais, o quanto a gente pode crescer, conseguir, realizar, criar. E é muito doido, porque a gente diz que quer aquilo tudo, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de conseguir, né? Um medo inconsciente, como se o nosso próprio brilho nos assustasse. E com isso a gente se acomoda e aceita menos, faz menos, porque assim a gente não precisa entrar no novo, conhecer o novo, o desconhecido, né? A gente não precisa explorar aquilo tudo que a gente nunca viu, mas que é o que nos leva adiante na vida, no crescimento, no desenvolvimento pessoal. Então, aproveite sim onde você está, reconheça isso, reconheça seus passos, orgulhe-se deles, né, de onde você chegou, do quanto você já caminhou, do que você já fez. E isso, gente, em trabalho, na vida, no desenvolvimento pessoal realmente, num objetivo, num sonho, em qualquer coisa. Reconheça os seus passos, as suas pequenas vitórias, só não se deixe acomodar no que não te faz crescer e se desenvolver mais.
E é isso, gente. Espero que essa reflexão tenha feito você se questionar, né, sobre como tem levado o seu desenvolvimento e que você saiba se orgulhar dos seus pequenos avanços, mas também lembre de se perguntar se aquele é realmente o máximo onde você consegue ir naquele momento ou se você está se sabotando, fazendo menos do que dá conta, né, por comodismo, por medo, o que for. E muito, muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.